Gente, eu quero ler aqui o texto de Mateus capítulo 16, versículo 13 a 17 primeiro, porque foi aqui que aconteceu. Existem lugares que o guia mesmo diz isso, né? Que você vai chegar ali, o Carmelo, qual é a montanha exata? Não tem como saber. O Sinai, um dia que subiram lá, falaram assim, aí, subiram o Sinai, não tem como ter certeza. Apóstolo, mas então a gente vai no lugar sem saber? Sim, existem várias montanhas, a gente tem entendimento que aquela ali pode ser. Agora, aqui, nós estamos no lugar onde aconteceu. Em Israel, em Jerusalém, a mesma coisa. Você vai chegar no Getsemane e vai entender, foi aqui que aconteceu. Então, foi aqui que Jesus saiu lá da Galileia, andou a pé, obviamente, até aqui com os discípulos dele, só para fazer uma pergunta para eles. Aí você pergunta, por que Jesus fez isso? Está aqui em Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, olhe bem, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Você percebe que ele andou tudo isso para fazer uma pergunta, interessado em saber a resposta. Não é aquela pergunta que você faz e sai andando. Não é aquela pergunta que você faz e tudo bem, que responder não faz diferença. Jesus queria realmente saber o que as pessoas falavam a respeito dele. Ele estava deixando aqui uma lição muito clara para nós, que apesar de um ministério tão poderoso, ele queria interatividade. Ele queria saber o que as pessoas pensam. Às vezes a gente chega em um pódio, ou pseudo-pódio, né? Da nossa realidade, da nossa conquista, da nossa profissão, que a gente para de ouvir pessoas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, seja qual for a posição que você ocupou, na estatura que você chegou, aprenda a ouvir pessoas. Porque não existe liderança que não precisa de saber o que está acontecendo à volta. Eu não estou dizendo que você vai andar pelo que dizem, porque se você for andar pelas críticas, você desiste da tua profissão. Você desiste do teu propósito. Eu estou dizendo sobre ouvir pessoas. Mas quem são pessoas que você vai ouvir? A história diz que um homem chamado Naamã, que era um general de guerra assírio, um cara poderosíssimo, ele tinha uma lepra. Ele só foi curado porque ele ouviu uma escrava da casa dele. Por incrível que pareça, ele conseguiu chegar à cura dele porque ele deu ouvidos a uma empregada. Será que alguém pode instruir você em alguma coisa? Naamã, ele poderia dizer, eu nunca vou ouvir uma pessoa dessa para me instruir. E a gente vai perceber que a segunda vez foi pior, né? Ou pior não, uma continuidade. Ele chega na casa do profeta, o profeta só dá um gesto lá e diz, olha, vai e lava 7 vezes no Jordão. Ele falou, eu não vou lavar nada, eu vou embora para casa. Eu tenho um monte de rios na Síria, eu tenho lugares maravilhosos onde eu moro. Aí um soldado, lá embaixo, muito abaixo dele, falou, mas patrão, será que se o senhor não pensasse melhor e fosse lá se lavar, pediria a você uma coisa difícil, você faria? Ele ouviu de novo. E ele foi salvo da lepra porque deu atenção a alguém. Eu vou até esses casos porque existem muitos outros na Bíblia, que a gente vai perceber que muitas pessoas se perderam porque deixaram de ouvir as pessoas próximas delas. Tem uma estatística americana muito interessante, que a maioria das igrejas que eram pujantes, igrejas grandes, igrejas de muita estatura, que perderam a posição delas, que em algum momento na história elas perderam, e às vezes por uma queda, um pecado, ou até mesmo por um rumo errado, é provado que dentro da equipe desse pastor haviam pessoas que tinham respostas que não deixaria aquela igreja se perder. Ou aquela pessoa falou, eu não vou falar porque ele não vai me ouvir, ou aquela pessoa falou e a pessoa disse, por que eu vou ouvir alguém? Então aprenda a ouvir. Jesus, ele queria saber mesmo. A gente tenta ser meio lúdico aqui, porque Jesus, ele era Deus, e a gente pensa, por que ele vai fazer uma pergunta esperando resposta se ele já sabe tudo? Isso não importa. Isso não tira a onisciência dele. Ele realmente quer ouvir o que dizem. Disseram que ele é Jeremias, disseram que ele é um dos profetas, disseram que ele é Elias, mas ele falou, sabe o quê? Eu andei tudo isso com vocês aqui, porque eu quero saber de vocês. Porque, em outras palavras, se eu quiser saber o todo, eu viria lá na Galileia.
mas eu vim para cá. Jesus andou muito para fazer a pergunta, mas e vocês? O que vocês têm a dizer a meu respeito? A resposta de Pedro foi absoluta, né? Ele diz algo tão profundo que Jesus fala, olha, Pedro, eu te conheço. Isso não é coisa tua, não. Foi o Pai que revelou para você. Porque falar algo tão profundo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está trazendo uma revelação completa do plano da salvação, do plano divino de Cristo, de todo o plano de Deus na história. E ele diz, não foi carne nem sangue que te revelou. E dali surge uma palavra, né, onde Jesus então disse, então Pedro, sobre esta rocha edificarei a tua igreja. Existe um problema aí na semântica, existe um problema na interpretação, que me perdoe aí, mas eu preciso dizer a verdade para você. Pedro nunca foi o centro da revelação. A revelação foi o que ele revelou. Jesus não começou a igreja com um papa chamado Pedro. Jesus começou a igreja com a revelação que Pedro carregava. Porque ele dizia, sobre esta rocha, ele aponta para ele, Jesus. Ele não apontou para Pedro. Ele não disse que Pedro era a rocha. E aí teve um problema santo, né? Um problema terrível na história. Tratando Pedro como um papa, como alguém que carrega uma... Ah, mas Pedro não é importante, apóstolo? Muito, muito, muito. Porque ele era o homem que carregava a revelação. Mas Jesus não começou uma igreja em cima de uma pessoa. Jesus começou a igreja em cima de uma revelação. Ficou confuso aí, né? A grande questão é que isso traz um efeito colateral na história inteira, onde se perde o que aconteceu aqui. Jesus veio para cá para poder estabelecer uma base. A base seria aqui neste lugar. Mas por quê? Porque aqui tem árvore, porque aqui tem o rio, que na verdade representa um dos afluentes dos 4 do Rio Jordão. Não, porque aqui era um lugar emblemático nessa história toda. Então vamos lá, se a gente já entendeu isso, a gente precisa compreender que existe uma lição muito básica aqui antes de eu continuar. Aprenda a ouvir as pessoas. Fala para o irmão do lado. Ele precisa ouvir isso, né? Eu também. A gente precisa entender que não importa o lugar que você chegou, gente. Não importa. Sempre tem alguém que pode ajudar você a perceber algo que você não percebeu. Sim ou não, gente? Se a gente percebe que Jesus faz isso, ele cria aqui uma interação. Só que depois que ele diz para Pedro, que revelou quem ele era, ele estava aqui longe dos religiosos, longe dos saduceus, longe dos fariseus, longe de tudo. Esse lugar aqui é uma decápole que foi conquistada por Alexandre o Grande. Inclusive, Gadara também é uma dessas cidades, fica muito longe daqui. Essas 10 cidades que Alexandre o Grande conquistou eram cidades que tinham uma origem, né, totalmente grega, romana, até mesmo na sua adoração, na sua cultura. E o que acontece aqui é que essa Cesareia de Filipe recebe o nome depois, ela passa por mudanças, como a gente já ouviu, né? O nome Pânias, o árabe fala Bânias, né? E virou Bânias. Mas Jesus então continua. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Aí ele vai. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é contra Pedro, mas contra a revelação. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Fala comigo, primeiro a revelação, depois a libertação. Você percebe que Jesus levou-os a entender primeiro quem ele era, a missão que ele tinha, quem ele representava. Só que depois que foi revelado, ele diz, olha, então é isso aí. Tu és Pedro, sobre essa revelação edificarei minha igreja. Mas olha, Pedro, e todos os discípulos presentes na época, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Agora, por que ele faz aqui? Aqui havia uma influência grega muito forte. Uma adoração que depois do nosso guia, o Joel, deve dar para a gente um entendimento. Nós vamos descer ali, você pode tirar foto, onde havia um templo aqui dedicado ao deus Pan. A palavra Pan, que vem da palavra pânico, ela vem exatamente dessa base aqui. Porque ico significa em grego medo, né? Então era medo de Pan. Era exatamente o pânico, exatamente trazer aqui um deus que era chamado Deus da Floresta, que tocava, segundo a lenda grega, né, a mitologia grega, tocava sua flauta, atraindo os animais da floresta, metade homem com os pés de bode,
e assim ele era adorado aqui, com sacrifícios humanos. E a verdade é que havia também muitas orgias aqui nesse templo. Então, quando Jesus chegou aqui, o lugar onde as águas saem das rochas e aonde as águas elas vêm por causa do Monte Hermon, que está logo aqui em cima, é interessante pensar, gente, que foi um Salmo 133 que diz a palavra assim, eu até separei aqui para você se lembrar, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Existe a palavra igreja no Antigo Testamento? Não. Nada. Mas a primeira vez que Jesus fala sobre igreja foi aqui. Agora, no Antigo Testamento falou que aqui no Monte Hermon representa o lugar da unidade dos irmãos. Existe uma questão geográfica, para mim, pelo menos, curiosa. Porque se de um lado é o Líbano, se do outro lado é a Síria, do outro lado é Israel, e aqui em cima está dizendo que quão bom e suave é que os irmãos, eu fico pensando, será que não tem a ver com os irmãos Isaac e Ismael? Exatamente aqui está dizendo no lugar onde a geografia mostra quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Nossa visão é a igreja. A gente cita esse texto dentro do culto, a gente fala na hora da unidade da igreja, mas a base dele está aqui, no lugar de guerra, no lugar onde existem 3 fronteiras em um mesmo lugar. E ele está dizendo quão agradável vai ser. Tão agradável que vai ser como óleo que desce sobre a barba. A barba no Antigo Testamento sempre foi sinal de autoridade. Todo homem que exercia autoridade usava a barba, que descia sobre a barba de Arão, a gola e sobre o corpo, representando exatamente o sumo sacerdote como um sinal de que existe algo que vem do cabeça, que é Jesus, o cabeça da igreja. Nenhum avivamento começa se não for por ele. Sempre começa de cima para baixo. É o avivamento que a gente entende que ele não é do povo para o altar, mas do altar para o povo. Não tem como quebrar princípios. É onde o fogo brota do altar. Então o que está acontecendo? Ele diz que é tremendamente agradável. E tão agradável quanto o Hermon liberando água gelada no meio do deserto. Sabe o que é isso aqui, gente? Isso aqui é um oásis. A gente mora num país que tem muita água, mas você imagina chegar aqui e ter água gelada, descendo das montanhas, que passa do degelo o ano inteiro, passando as águas, e aqui Jesus vem exatamente, ele sai de lá para andar até aqui, à toa não foi. Porque ele foi exatamente no lugar onde já foi liberada uma bênção da unidade. Porém, Jesus, então, ele libera a palavra dizendo que aqui existe uma porta, e as portas do inferno, elas não vão prevalecer. Se havia uma adoração ao Deus Pan, e no meio dessa rocha, as águas elas nascem, a igreja é comparada a essa fonte, que não importa, querido, o templo que foi levantado aqui, as águas elas vão continuar saindo e continua indo até o Jordão, a Galileia e descendo em toda Israel. A igreja é comparada exatamente a qualquer nível de resistência, ela vai passar por ela. Nenhuma porta vai resistir à igreja de Jesus. A igreja de Jesus, aqui como metáfora, ela representa exatamente esse oásis no meio do deserto. Mas o mais tremendo, que hoje eu fazia uma reflexão sobre isso, é que quando Jesus escolhe esse lugar para estabelecer a igreja, confrontando o inferno, o espírito do pânico, o espírito do medo, ele está exatamente vindo a este lugar, onde representa um vale de sombra de morte, um ambiente escuro, um ambiente de caverna, um ambiente onde ele está dizendo a igreja vai brilhar nesse lugar, a igreja vai resplandecer nesse lugar. A gente estava conversando lá no ônibus, a Silvia falou assim, por que Jesus não fez isso lá na Galileia, tão mais perto? Né? Por que ele não escolheu um lugar diferente? É porque precisava ser aqui. Ele precisava estar no lugar onde ele confrontaria demônios que na época eram celebrados, eram adorados. E ele escolhe exatamente esse lugar para mostrar para nós que viemos lá do Brasil aqui hoje, para a gente entender, quando você lê esse texto, onde a palavra do Senhor é muito clara, né, sobre a autoridade da igreja, e fala exatamente sobre a posição que a igreja ocupa, onde o que é ligado será ligado, o que é desligado será desligado. Então aqui mostra que a igreja ela recebe essa autoridade em um ambiente de opressão,
de idolatria, de sacrifícios, de uma mentalidade grega completamente deturpada. E Jesus chega aqui e diz: a igreja vai prevalecer tudo isso. Por isso nós cantamos uma canção que diz exatamente isso: ninguém pode parar a igreja de Jesus. Dali em diante, Jesus ele estabelece a sua igreja. A morte dele foi na Páscoa, mas no Pentecostes, inclusive a gente chega no Brasil dia 25, dia 28 é a nossa festa de Pentecostes, Projeto Vida. Por que é a nossa festa? Porque nós entendemos isso, que após a Páscoa, o nascimento de Jesus, nasceu a igreja de Jesus no Pentecostes. Mas ela foi profetizada aqui. Amém, gente? Aqui ela foi profetizada. Então aqui existe uma legalidade muito importante para você, como nós já oramos, pela multiplicação do nosso ministério. Mas aqui também existe uma legalidade para que você possa quebrar as cadeias do engano e possa, em nome de Jesus, orar para que o evangelho entre na sua casa, para que Jesus seja Senhor da tua casa. Não basta só saber que Deus é bom, gente. O mundo inteiro sabe que Deus é bom. Um monte de gente fala Deus é bom. Tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, confessando Jesus. Jesus Cristo é o meu Senhor. Agora, eu também quero orar aqui hoje por aqueles que sofrem desse pânico, desse medo. Porque aqui você está na raiz de um lugar onde foi celebrado, muitas pessoas foram mortas aqui, para que esse Deus chamado Deus da floresta, ele fosse adorado. Apóstolo, mas é uma mitologia, mas tudo tem paralelo no reino do Espírito. Tudo tem paralelo nas regências que regem lugares. Nós estamos falando de tempo de Cristo, onde aqui esse lugar, ele era exatamente a representação do medo, do pânico, das pessoas que estão ansiosas pela vida, e eu não vejo outro lugar, gente, para a gente fazer essa oração. A gente vai ter muitos outros ambientes, mas aqui estamos numa raiz, onde talvez você está tentando dominar o medo que vem sobre você, um medo, um pânico sobre o futuro, algo que tira teu sono, algo que está roubando a tua alegria, algo que está invadindo a tua casa, que está trazendo a você angústia, às vezes até dependência de remédios, mas eu acredito no poder de Deus. Eu acredito no milagre de Deus aqui neste lugar. Eu acredito que Jesus aqui deixou para a gente aqui uma mensagem absoluta. A igreja, quando ora, não tem porta que fica fechada. A igreja, quando ora, ele rompe as cadeias que houverem. Mesmo lugar que não era um lugar agradável, digamos. Jesus invadiu o inferno aqui quando ele veio aqui. Ele entrou no ambiente do inimigo. E foi aqui que ele iniciou tudo. Ou pelo menos que nós chamamos a igreja. Claro que ele tinha um ministério amplo, mas foi aqui que ele chama os discípulos e diz: olha para este lugar. Eu fico imaginando Jesus dizendo, aí realmente é a minha imaginação, olhando as águas fluindo e dizendo: a igreja, ela não vai parar de fluir. Não importa se criam cavernas, se façam deuses, se levantam idolatrias, se matam pessoas aqui neste lugar, mas a igreja vai nascer de onde nem imagina. E ela vai continuar fluindo em todo o ambiente. Essas águas que saem daqui passam no deserto todo. Assim é a igreja, assim é o nosso ministério, assim é o teu ministério. Por onde passar, pessoas vão ser saciadas. Lugares que não tem água, pessoas vão beber da água que você carrega. Você vai chegar daqui no Brasil e você não tem noção. Você não veio pedir por você, pode acreditar. Eu insisto em dizer, Deus vai lhe dar tanto nesse lugar, que a tua boca vai liberar palavras que vai libertar aqueles que estão no cativeiro, em nome de Jesus. Eu quero fazer essa oração. Apóstola, vamos fazer essa oração aqui por essa área emocional, pedindo a Deus para que o Senhor, se você sentir de Deus, você vai ficar em pé na hora, levantar a mão, quiser, mas eu quero que você receba essa oração, porque apesar da mensagem aqui é sobre a igreja, mas eu quero, em nome de Jesus, repreender esse espírito de pânico, esse espírito do medo, essa angústia. Deus, eu acordei hoje, era 4 da manhã, eu tinha dormido já umas 4 horas, e eu comecei a escrever essa palavra que eu estou dizendo para vocês aqui. Eu iria falar sobre o que é natural, sobre a igreja, sobre o conhecimento que eu já carrego. Mas o Senhor me incomodou e falou: ore por essas pessoas. Por volta das 6h30, eu fui dormir um pouquinho ainda antes de levantar completamente, e o Espírito Santo me conduziu para que aqui hoje a gente pudesse interromper. Entendeu, Silvia? Interromper em nome de Jesus, cortar. Deus conhece o coração de cada pessoa aqui. E essa sensação, esse pânico, essa falta de ar, gente, só quando a gente não sabe, que a gente às vezes até subestima.
Às vezes subestimamos até a nossa própria dor. Mas quando a gente passa por um tempo como esse, a Silvia sabe, talvez há 4 anos atrás, eu passei por uns 3 meses que, olha, eu falei, agora eu estou sabendo o que é isso. Eu não querer, eu pregava, mas eu não queria. Eu chegava na cidade de Volta Redonda, abria a porta, fechava e voltava para casa. E eu falava, Deus, o que está acontecendo? Eu confesso que eu já li muito sobre isso. Eu confesso que já aconselhei tanta gente sobre isso. E vejo a Silvia por anos orando por essa causa. Mas o dia que eu passei, ainda bem que passou rápido. Porque eu falei, gente, essa dor é horrível. Essa angústia é horrível. Paralisa a nossa vida. Eu lutava com aquilo e dizia, da onde veio esse treco? Para onde está indo essa sensação? Aí chega uma hora, querido, que pelo menos comigo, não adianta livro, não adianta o conhecimento que eu carregava. Eu precisava realmente de alguém que orasse por mim e pudesse me ajudar a sair daquele túnel, daquele negócio que eu não sei nem descrever para você. Um amigo que há dias atrás eu estava com ele, até chorei quando cheguei perto dele, perdoa aqui a emoção, né? E eu fui pregar no aniversário de 62 anos de idade dele, o Lamartine em Pozella. Ele teve alguma sensação de que eu não estava bem. Ele estava nos Estados Unidos na época, e ele me ligava todo dia, todos os dias. Eu ficava até incomodado, falei, não precisa ligar mais não, eu estou bem, todos os dias. Até que um dia ele falou, você está bem. Mas como é bom a gente ter alguém. Como é bom a gente ter pessoas que podem nos ajudar. Porque, gente, sozinho você não vence. Eu tinha essa sensação, uau, eu consigo. Uau, isso aí é coisa... isso não tem, eu vou vencer. Mas até o dia que aconteceu comigo. Eu conto esse testemunho, gente, não para me expor. Eu conto esse testemunho para te ajudar. A não perder a oportunidade desse lugar. Porque o Espírito Santo, hoje de madrugada, falava comigo, falava, olha, ora por isso. A gente vai passar num monte de lugar, gente. Mas deixa esse negócio aqui.